Oi, pessoal, boa noite. Na nossa live de hoje, da bancada ativista da Ciência e Tecnologia e Educação, a gente convidou pessoas muito especiais que têm um histórico de vida, de luta, de trabalho e de militância, porque ciência e tecnologia também é tecnologia de saúde, né? Isso é de onde a gente parte. E depois, vocês viram aí que a gente deu o nome para esse diálogo de saúde mental e democracia. Por que que nós devemos eleger pessoas da luta antimanicomial? Então, eu queria começar, né, explicando o que tem a ver saúde mental com democracia. Então, para quem é da área, isso é muito claro, mas para quem não é da área, isso não é tão claro assim. Qual é a questão? A gente tende, né, existe uma forma de pensar a saúde mental que reduz todos os fenômenos aos fenômenos biológicos. Então, é como se existissem doenças, né, doenças mentais, que estariam no nosso corpo e que não tem nada a ver com a sociedade, que não tem nada a ver com nossa família, com nossa escola, com o nosso trabalho, que fazem a gente sofrer. Qual é o problema? Primeiro, a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o sofrimento, ele tem causas sociais, ele tem causas múltiplas que se entrecruzam, e elas vão aparecer no corpo da gente, né, na forma de sofrimento, na forma de sintomas corporais, mas ela tem múltiplas causas. Essa é a primeira coisa. Mas por que a gente enfiou a democracia no meio? Não é só porque a gente gosta da democracia, a gente de verdade gosta da democracia. Mas é porque tem uma coisa muito perigosa nesse campo da saúde mental, que é a questão de como a gente lida com as diferenças. Então, na história da psiquiatria, na sua origem, né, quando a psiquiatria, no início, ela era chamada de tratamento moral. E eu acho que esse nome, né, que o Pinel deu quando ele criou a psiquiatria, ele é um nome que diz o que na época se pensava. Na verdade, na época, existia uma relação entre pessoas que a sociedade julgava indesejáveis e que eram tiradas da sociedade. Agora, o que é uma pessoa indesejável? Isso muda, né, de contexto para contexto. E quando a gente está nos regimes autoritários, quem é indesejável? É quem incomoda, é quem questiona, é quem vai dizer que as coisas estão feitas do jeito errado. Então, em todos os períodos históricos ditatoriais, sempre houve um aumento dos manicômios, um aumento dos hospitais psiquiátricos. Só para vocês terem ideia, né? Na Alemanha nazista, existia uma perseguição e, na verdade, morte de pessoas que, por exemplo, tinham alguma necessidade especial, né? No caso do Brasil, na nossa primeira ditadura militar, né, na ditadura anterior, a gente teve um acréscimo muito grande dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, e muitas vezes eles eram usados para colocar pessoas como nós, né, pessoas de esquerda, pessoas vinculadas a partidos políticos, ativistas, e que eram presas em manicômios não porque tivessem alguma doença, né, porque tivessem algum problema psíquico, mas, na verdade, como uma forma de tirar essa pessoa da sociedade mesmo. Então, nós estamos assistindo isso de novo, né? Nesse momento em que a gente está num período autoritário, esse governo atual, mas não só esse governo atual, isso já começou com o Temer um pouquinho antes, né? Porque, na verdade, tem uma linha de piora aí, mas o negócio já estava ficando ruim um pouco antes, né? Com o Temer, voltou-se a permitir os hospitais psiquiátricos no Brasil. E qual é o problema dos hospitais psiquiátricos? Os manicômios. Como a gente sabe, né, todo mundo viu aí os horrores dos manicômios, muitos deles, eles não eram lugares de tratamento em saúde, eles eram lugares de depósito de gente, de maus tratos de gente. E quem não é da área se pergunta, poxa, Thaís, mas se não tiver um hospital psiquiátrico, vai ter o quê? Vai ter um modelo que a gente chama de substituto.
ele substitui o hospital psiquiátrico, mas ele é aberto, é um tratamento de verdade, né? Um tratamento de saúde, eu escolho se eu quero ir, se eu não quero ir, eu escolho o que eu vou fazer, eu tenho uma relação de confiança com a equipe técnica. Então, o que está na base desse entendimento é que eu respeito o paciente, eu respeito o sujeito, da mesma maneira que eu respeito um cidadão. Então, nesse momento, a pauta da saúde mental está profundamente ameaçada. Por quê? Nós temos comunidades terapêuticas, que muitas delas, né, são ligadas a religiões, que muitas delas não contam com uma equipe técnica qualificada, como se aquilo fosse um tratamento para a pessoa que tem problemas com álcool e drogas. Nós estamos tendo o retorno dos manicômios, nós estamos tendo o subfinanciamento das redes de atenção psicossocial. Então, por causa disso, a gente entende que é preciso ocupar os espaços, a gente não pode permitir que a gente retorne a uma coisa do nosso passado, que a gente sabe que é ruim e que a gente achava que estava superado. Então, para o nosso encontro de hoje, eu chamo pessoas por quem eu tenho muito carinho e admiração. Vou mostrá-los aqui só para você ver a carinha deles, mas daqui a pouco, né, vou passar a palavra. Nós temos pessoas que eu tive a sorte de conhecer ao longo da vida, nos estados, né, onde eu passei, nas cidades onde eu passei, e que são grandes militantes da luta antimanicomial e que adotam a pauta da saúde mental. Então, apresentando, né, rapidamente, Perúcio e Wellington Peixoto são pessoas que construíram a política de saúde mental mais importante que a gente tem lá no estado do Ceará, que é a política de saúde mental de Quixadá. Eu fui aprender com eles, né? O que eu sei, muito do que eu sei, eu fui aprender com eles na minha tese de doutorado. Por sorte, conheci ainda no Ceará o seu Crispim. Seu Crispim, ele fez parte, junto comigo, do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Um grande guerreiro nosso, né? Que sempre trabalhou aí defendendo as pessoas que sofriam maus tratos, né, nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios, e sempre defendendo uma rede de atenção psicossocial. E isso era lá no Ceará, porque nem todo mundo sabe daqui de São Paulo, mas eu morei muitos anos da minha vida no Ceará. E aí cheguei aqui, e a gente começou a fazer, cheguei aqui no estado de São Paulo, hoje eu moro em São Carlos, e a gente começou a fazer um grande trabalho, uma grande parceria com o município de Araras. Era uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a gestão municipal de Araras para fazer uma capacitação de 2 anos e meio, uma parceria com a equipe de saúde mental de lá. E foi uma coisa muito bacana, porque a gente chegou, eu acho, numa posição muito de aprender, e no final era Araras que estava ensinando para a gente. Os nossos últimos encontros era o pessoal de Araras que estava ensinando saúde mental para a gente, que foi lá, em teoria, ensinar, né? E aí, nessas andanças, eu tive a sorte também de conhecer a Adri Desotti. E aí, tudo bem, né? Somos pessoas queridas, que nos gostamos, que fizemos uma trajetória de luta aí, antimanicomial nas nossas cidades de origem, e de repente eu descubro que esse pessoal está todo candidato a vereador, e eu também estou, né? Então eu fiquei muito feliz, porque eu entendo que são pessoas comuns, né? Que já não aceitam mais as coisas como estão, né? Acho que a gente, nesse sentido, todos nós temos uma trajetória parecida, né? Ninguém vem de uma origem política, ninguém vem de uma família política, mas a gente acredita em coisas, em ideais, está muito insatisfeito com o que está posto agora, e aí a gente pensa, não, é preciso ocupar os espaços, né? Se a gente não ocupar os espaços, a gente já sabe muito bem quem é que vai ocupar esses espaços. Então, eu agradeço de todo o meu coração por ter a companhia dessas pessoas que fizeram parte da minha história, fazem e farão, se depender de mim, farão, e a gente vai continuar se encontrando na luta antimanicomial. E aí eu vou passar a palavra um a um. Hoje a gente está
se apresentando, mas a pauta é saúde mental, certo? Então, a ideia, porque ela pergunta por que a gente deve eleger um candidato que defende a saúde mental. Então, a ideia é passar muito brevemente para cada um de nós, para que cada um diga como que eu acho que, estando eu como vereador, eu poderia contribuir para a saúde mental do município. Para começar, a gente vai começar pelo bloco, então, do Ceará, certo? Eu vou fazer, Dri, que nem um bloco cronológico da minha vida, certo? Como você chegou por último na minha vida, você chega por último aí na fala também, tá certo? Então, eu vou começar pelo Wellington, que tem uma trajetória aí de mais de 20 anos, né, na política de saúde mental. Perúcio, que se não tem isso, tem algo muito perto, eu sei que tem muitos anos também. Depois a gente vai para o seu Crispim, depois a gente vai para a Adri. Boa noite, obrigado a todos. A palavra está com você, Wellington. Wellington. Privilégio de conhecê-la, né, em Quixadá, doutora Thais. Doutor o Crispim eu não conhecia, mas ouvi falar já aqui da militância dele. Nosso amigo, né, e companheiro de luta, Perúcio Torres. E a Adri, né, que eu também não conhecia, mas estamos aí, estamos nessa luta para tentarmos nos reeleger, ele se eleger, né, entrar na política, para que a gente possamos defender mais ainda os nossos usuários, né, os nossos pacientes, de alguns maus tratos que ele já vinha, né, sofrendo. E aí, para a gente falar na questão da luta antimanicomial, primeiro, né, fazendo uma reflexão sobre Quixadá, por ser uma cidade com quase 100 mil habitantes, dá 96 mil habitantes, temos um CAPS 2, modelo 2, né, e temos também agora um CAPS AD, né, que é de álcool e outras drogas. Como nós iniciamos o Quixadá, ele é o terceiro CAPS do estado do Ceará, né, que veio primeiro com Iguatu, segundo Canidé, né, mas aí Quixadá tinha uma população de 69 mil habitantes na época, e nós tivemos o prazer, né, e um privilégio de termos o Dr. Jacques como nosso supervisor por 10 anos, a figura também muito importante dentro da luta antimanicomial, e Carlos Mário, né, Cordeiro Barroso, que também passou pelo CAPS de Quixadá. E aí nós se pautamos muito em, primeiramente, né, mostrar para a sociedade que o lugar do paciente ele não era no manicômio, ele não era nos asilos, ele era dentro da sociedade, né, dentro da sociedade que a gente tinha que trazer esses pacientes, tirar do hospital, que foi uma grande luta, né? Nossa foi fundado em 93, dezembro de 93, foi a inauguração do CAPS, e já foi inaugurado com uma jornada, né? Uma jornada de saúde mental. Então, o primeiro passo foi a gente procurar e buscar todo aquele paciente que tinha um transtorno mental e que estava asilado nos manicômios, já sem a família mais visitar. A primeira coisa foi resgatar esse paciente dentro dos hospitais psiquiátricos, e em seguida, já com os pacientes, né? A gente já indo buscar os pacientes, já tentando localizar esses familiares, já tentando trazer eles de novo para a sociedade e mostrar que o CAPS tinha capacidade, sim, de cuidar deles, né? Nós começamos a capacitar o Hospital Eudásio Barroso, né? Que Quixadá foi modelo de internamento em hospital geral, né? Que a gente começou a fazer dentro do Eudásio Barroso. Então, aí a gente despontou numa figura muito importante dentro da saúde mental por conta dessa ideia e dessa capacitação de não mais jogar no manicômio e tratarmos dentro do hospital psiquiátrico. Então, a gente começou a capacitar o Eudásio e mostrar para a sociedade que nós tínhamos condições de manter eles em casa, manter eles como um cidadão, trazer eles de novo, eles ser
uma pessoa que poderia conviver com os transtornos, mas também dentro da sociedade. Ele tinha capacidade para isso. Então, nós começamos também a fazer isso, e começamos a introduzir eles dentro da sociedade. Nós fizemos show na praça com paciente com transtorno mental, que foi uma bala dentro da cidade, botamos quase 8.000 pessoas numa praça com o Zé Alberto, né? Nós levamos eles para a Assembleia para o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, capacitamos o Eudásio, capacitamos na época, né, maternidade, a polícia, os agentes de saúde, começamos a fazer a política, na verdade, de saúde mental dentro do município. Então, o CAPS, quando ele surge, ele não surge só para a questão dos psicóticos, né? Então, a gente conseguimos juntar a sociedade, né, civil e política, e introduzir o CAPS, começar a trabalhar que o paciente era para estar na rede, né? Então, Quixadá desponta nisso aí. E aí a gente conseguimos, dentro da jornada, lançarmos a Comissão de Saúde Mental do município, né? Tivemos a implantação dessa comissão, tivemos também aprovado na Câmara uma lei de passe livre municipal com os pacientes, com os transtornos e com os problemas mentais do município. Né? Essas questões, ela vai ser falada, e a gente está falando sobre... Gente, o Wellington deu uma caidinha. Não sei se a gente espera uns minutinhos, acredito que sim, né? Não sei se a gente bate um papo enquanto ele volta, como que a gente deve proceder. O Wellington voltou. Eu fico sempre nervosa com essa história de conexão quando a pessoa volta. Caiu assim, mas já estou aqui na ativa. Então, assim, e aí é onde eu entro na questão de falar o porquê, né, a importância de eleger pessoas que trabalham na saúde mental. Eu acho que agora chegou o momento, já que a gente conseguimos fazer toda essa tradução, toda essa ideia de capacitar a população, as equipes, conscientizar a população que o lugar do paciente, na época ficamos muito satisfeitos quando a população começou a usar o título que o lugar do louco era no CAPS, porque nós tínhamos quebrado o primeiro tabu, porque antes em Quixadá o lugar do louco era no hospício, era nos manicômios, né? E depois nós conseguimos jogar dentro da sociedade que eles tinham um canto diferenciado que era no CAPS. E agora nós queremos muito mais, era para a gente ter avançado muito mais, né? Que o lugar deles não é no CAPS, o lugar deles é na sociedade, o lugar deles é no meio de todos, é um paciente que tem direito a ir e vir, né? A dor do paciente com transtorno mental ela é tão dolorosa e dói tanto quanto a de um paciente com câncer, do paciente na fase final. Então, isso é a importância. E hoje, nós, né, botamos o nosso nome para tentarmos nos reeleger para vereadores dentro dos nossos municípios. Eu acho que agora chegou a hora da gente estar lá para a gente dialogar, conversar, fiscalizar e tentar colocar em prática as leis, as que já estão existindo, para cuidar dos pacientes com transtorno mental, e criar outras leis, né, para que a gente trazer o direito de cidadania para cada paciente nosso. Né? Tipo, a gente vê em concurso público, temos vaga para deficientes. Quando você chega lá, não é deficiente, não tem nenhum problema mental. Seria deficiente visual, deficiente auditivo ou deficiente físico. A gente lutar pelo o direito de cada um e de cada uma paciente com transtorno mental. E aí a gente, em Quixadá, nós temos uma discussão muito boa sobre isso, né? As equipes muito politizadas, mas doutora Thaís e os demais que estamos aqui nessa live, temos também que enfatizar e dizermos que nós, né, que também fazemos parte da questão da luta antimanicomial, nós que defendemos essa causa, nós temos também que pensar
e analisar se nós também não demos uma recuada, mesmo com essa política que nem a doutora Thais bem falou, que do Temer para cá a gente já começa a vir caindo, e começou a ter essa ideia de jogar dinheiro de novo dentro dos hospitais, jogar dinheiro de novo dentro dos manicômios, né? Porque o presidente que nós temos aí é um presidente que vê mais, quanto mais rico, mais enriquecer. E aí ele não vê a questão dos menos favorecidos, que é o que pregoniza o SUS, né? Dar mais a quem tem menos. E nós temos que sermos os defensores, né, dessas coisas, se eleitos for, né? Em Quixadá nós temos nós temos um passo a mais, porque nós temos na gestão o prefeito, né, Hilário Marques, que é o atual, foi quem implantou o serviço, né? Foi quem defende a questão da saúde mental. Ele foi também pioneiro, né, aqui no estado do Ceará na questão do PSF, né? Então, nós temos esse cara aguerrido, esse cara que sabe fazer, tem como fazer, e temos como um grande administrador, e estamos aí a prestes a uma reeleição, né? Então, com Hilário na prefeitura, o Wellington na Câmara, é a certeza do que a gente pode trazer algo de muito melhor para os nossos pacientes acometidos de doenças mentais. Thais, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para passar. Não sei se atingi aí o objetivo da live, né? Mas aí estou nessa batalha, sempre fui defensor dessa causa, estou empenhado na questão da política em prol da saúde mental e tentarmos não acabar, né, os manicômios, mas que eles tratem os pacientes como seres humanos, como dignidade. E olha que a luta antimanicomial também fez com que os hospitais mudassem muito, né? Porque antes eram bem piores. Hoje não está longe do que a gente quer, mas já melhoraram muito, né? Mas eu vou deixar agora aí uma parte do meu amigo Perus Torres, né? Que também é um grande baluarte na questão da saúde mental. Um abraço forte, Thaís, mas vou fazer o seguinte, eu gosto de saúde mental, que eu vou atrasar lá e vou ouvir mais um pouquinho. Eu gostaria muito de ouvir a fala do Crispim. Uma boa noite aí a todos, e estou aqui ouvindo, vou ficar aqui ainda um pouco. Tá certo. A gente está com uma questão que tanto o Wellington quanto o Perúcio estão com uma agenda nesse mesmo horário, né? A gente nessa crise, sempre querendo estar em todos os lugares. Mas, assim, só para situar, né? Quem não conhece, o pessoal lá o pessoal daqui, né? Daqui de São Carlos, da região do interior de São Paulo e tal. O Wellington, ele é técnico de enfermagem. Eu não sei se você perdeu o seu posto, Wellington, ou você continua sendo, mas o Wellington foi o primeiro técnico de enfermagem do Brasil que foi coordenador de um serviço de saúde mental, né? Que normalmente esses cargos... Já teve alguém depois de você ou só teve você? Eu perdi esse cargo aí. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai debater ainda, muito aqui dentro da saúde, e a gente tem muito ainda a conversar sobre isso. Mas, assim, foi muito importante você enfatizar isso, porque isso também tem na saúde mental, né? Nós não tem a questão da figura médica, né, para coordenar. É tanto que Quixadá, né, por ser o terceiro CAPS do estado do Ceará e ser um CAPS muito conhecido mundialmente, e eu coordenei o CAPS por 7 anos. Isso, eu vou voltar aqui a palavra, né? Mas o que eu queria dizer era exatamente isso. Assim, o CAPS de Quixadá, ele foi conhecido pela sua coragem, pela sua criatividade, né? E uma das coisas muito importantes, e isso tem a ver com a democracia também, é o que o Jackson Sampaio, né? Que eu acho que talvez seja o maior nome da gente lá no Ceará, da reforma psiquiátrica. Uma das coisas que ele defendia era a redução da hierarquia, tanto entre os trabalhadores e os usuários, quanto dentro da própria equipe. E a equipe foi tão corajosa nesse sentido, né, que, com razão,
o Wellington assumiu aí essa posição, que foi uma posição de coordenador da política e coordenador do serviço por muitos anos. Bem, agradeço, então, muito a presença do Wellington. Estou um pouco preocupada, porque o Perúcio também disse que tinha um compromisso e que ele precisaria começar aqui, mas ele caiu. Então, se todos tiverem acredito, né, que... Bem, como ele caiu, eu vou passar a palavra para o Crispim aqui, fazendo a nossa fala, continuando no nosso Ceará, tá certo? Saudações antimanicomiais. Eu vou fazer assim, um resumo, o que me levou para a política partidária. Eu sou usuário ainda do serviço CAPS, da regional, o CAPS 4, ou o CAPS geral da regional 4. Aí, assim, eu passei por várias internações em hospital psiquiátrico, onde eu sofri torturas físicas e psicológicas, e para mim, as psicológicas. Porque a cada internação, eu via que eu estava no lugar errado. Eu não tinha cometido nenhum delito, nenhum crime para estar aprisionado. Nem eu e nem aqueles demais que estavam ali. E tive o prazer de conhecer o serviço substitutivo da rede RAPS, que é o CAPS. Eu fui bem acolhido, comecei um tratamento, eu não tinha a menor noção do que era arte, e com o tratamento, com a psicologia, com terapia ocupacional, descobriram esse talento e até eu mesmo desconhecia. Foi quando eu comecei a ver que a saúde mental não se faz só com medicamento, não se faz com prisão, e sim com liberdade e arte, com escuta, com acolhimento. E foi isso que eu tive. Não só o Crispim, mas muitos usuários que estavam ali teve uma recuperação. Se você for trabalhar com números e fizer uma pesquisa, quantas pessoas foram recuperadas dentro de um hospital psiquiátrico? Eu não vou afirmar categoricamente, mas eu tenho assim, um modo de falar que foi praticamente zero. E pesquisa dentro dos CAPs, quantas pessoas foram recuperadas, quantas voltaram para o convívio familiar, para o mercado de trabalho. Por quê? Porque tiveram um tratamento digno, humanizado, onde eles podiam expressar a sua dor, porque ali tinha um psicólogo para lhe ouvir, tinha um terapeuta para trabalhar em grupo, individual. E aí eu fiquei com aquilo. Eu sempre me lembrando, poxa, eu estou bem, mas continua o sofrimento dentro dos manicômios. E eu sempre achando que deveria fazer algo. Foi quando eu comecei a entrar no conselho. Eu não tinha a menor noção do que era conselho, mas eu vou enfrentar e eu vou aprender. Aprendi. Vi que também era pouco, que eu tinha que me aprofundar mais. Foi quando eu tomei conhecimento do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial. Engajei no fórum. Aí, através do fórum, eu entrei em várias comissões. Hoje, eu estou afastado, mas eu faço parte da comissão intersetorial de saúde mental no CESAL, que é o Conselho Estadual de Saúde, e na comissão intersetorial de saúde mental do Conselho Municipal. Mas o que me levou mesmo a ser candidato a vereador foi o cansaço de tantas promessas e de retrocesso. Para vocês terem uma ideia, essa gestão atual de Fortaleza, eu digo que foi a pior gestão para a saúde mental. A primeira atitude do prefeito atual foi tirar os artistas educadores dos CAPs. Hoje nós só temos 3, e com muita luta para manter esses artistas. Onde a arte foi que me recuperou. A arte recuperou a mim, recuperou a muitos e continua recuperando. Outra coisa também que me fez lutar é o descaso. Quando a gente chegava num gabinete de um determinado vereador, não podia nos atender. Outros nos atendiam, mas faziam de conta que resolviam, faziam de conta que nos escutavam. Para vocês terem uma ideia, nós temos o TAC, que é o Termo de Ajuste e Conduta. Foi assinado entre o Ministério Público e a atual gestão. Esse TAC foi cumprido na íntegra? Não, de jeito nenhum. O pouco que foi feito foi maquiagem, mas o governo fica mostrando essa propaganda enganosa. E eu quero, sim, chegar lá para mostrar como é que se faz. Eu vou lutar para que nós tenhamos um tratamento digno e humanizado, do jeito que eu tive na época em que os CAPs funcionavam. Porque me levou a prêmios,
nacionais até internacionais. Não só a mim, mas outros também usuários do Brasil fora. Muitos têm uma história bonita. Uma das coisas que eu quero lutar é um centro de convivência de arte e cultura para os usuários dos CAPs, porque muitos usuários fazem obras lindas, pinturas, esculturas, teatro, e não tem um espaço para expor, para comercializar. E nesse centro, que eu vou lutar por ele, o usuário vai ter um local para ele produzir, que muitas vezes em casa ele não tem condições, ou financeira, ou pelo ambiente que não deixa que ele produza. Outra coisa, é tirar da gaveta as nossas conquistas de conferências. Várias conquistas nós tivemos e é tudo engavetado. Quando a gente pede um vereador, estraga, a gente leva, procura, pesquisa, eu vou resolver. Nunca resolveram. Então é por isso que eu luto incessantemente, porque eu sei o valor de um profissional da saúde mental. Porque hoje eu vejo o profissional de saúde mental dos CAPs sendo oprimidos. Aqueles que têm o compromisso com a saúde mental, pela luta antimanicomial, eles sofrem opressões, eles não podem falar. Porque os CAPs estão virando cabide de emprego. A gestão bota quem quer, pessoas que não têm compromisso com a saúde mental. Essas pessoas têm culpa? Não, a culpa é da gestão. Outra coisa que eu quero lutar muito é que coordenador de CAPs passe por uma eleição. Tipo, ele faz uma seleção, aí ele passou na seleção, beleza. Agora, os usuários, os familiares, a comunidade é quem vai escolher, quem vai coordenar. Porque só assim ele vai ter compromisso conosco, e não com a gestão. Ele vai fazer o que é bom para o usuário, e não o que é bom para a gestão. E, se eu chegar lá, o que é que eu quero também? Um mandato coletivo. Junto com os conselhos, ouvindo os conselhos locais de saúde, ouvindo os conselhos de classe, porque o que é bom para mim, eu posso criar um projeto, você vai achar que é bom para mim, mas não é bom para os outros. Então, a coletividade, ouvindo a opinião de cada um, para que possamos ter uma saúde digna e humanizada. Porque me disseram que eu era louco, porque eu tinha entrado nessa. E eu fui e disse, eu sou louco. Eu sou louco pelos meus direitos, luto pelos direitos das pessoas que precisam da saúde mental. Eu sou louco porque eu quero uma saúde como é para ser. E não uma saúde onde nos fazem lucro, de mercadoria. Porque é isso que acontece no manicômio. As pessoas são jogadas como mercadoria. A única hora que o usuário tem valor dentro do hospital psiquiátrico é quando vai tocar o plantão, que faz aquela fila e fica contando. Isso tem que acabar, gente. Nós temos que botar os CAPs 24 horas para funcionar. Por quê? Porque quando o paciente tiver com um problema mais sério, que ele precisar de uma internação, tem o CAPS 24 horas, que é um período curto. As residências terapêuticas estão sucateadas, precisam melhorar. E essa minha loucura de lutar, eu quero que passe, eu quero contagiar para todos vocês, para que juntos nós possamos mudar a situação da saúde mental. E eu tenho certeza que com o Renato Rosendo na prefeitura, a coisa vai mudar. Porque mesmo como deputado, ele já tem nos ajudado muito. Muito obrigado e boa noite. Gente, para mim é uma alegria muito grande, né, poder ouvir essas pessoas, porque são as pessoas que fazem parte, né, da minha história e da história toda e da história do Ceará. E o seu Crispim falou coisas muito importantes, né? Uma das coisas que eu acho, eu vou resgatar algumas coisas, né, já que alguns vão precisar sair, né, sobre a opressão dos trabalhadores. Quanto mais a gente tem trabalhadores precarizados, quando não, a gente também não tem concurso público e, portanto, o trabalhador, logicamente, tem medo de perder o emprego. Qual é a liberdade de expressão ou qual é a liberdade de se opor ao modelo que está posto, se ele não tem a garantia do emprego dele? Então, essa é uma questão muito interessante que o seu Crispim trouxe. Uma coisa que eu queria destacar, seu Crispim, muito legal que o senhor falou, da coordenação do CAPS ser por uma eleição. É porque Quixadá tem essa história, Quixadá tem essa trajetória democrática que o coordenador do CAPS era eleito, né, dentre os membros, que, assim, pode parecer uma coisa insignificante, mas isso tem radical importância para aquele nosso tema primeiro, que é a democracia, e a democracia, inclusive, dentro do serviço, e, logicamente, que uma vez que essa pessoa está fortalecida com a equipe, né, ela não está lá porque a gestão colocou,
as relações de trabalho vão ser muito diferentes, né? Uma pessoa que já conhece o cotidiano do serviço, já sabe como trabalhar, vai ter uma relação diferente do que uma pessoa que, de repente, nem é da saúde mental, né? Às vezes a gente vê essas realidades também da gestão, colocar pessoas de outras áreas para coordenar os CAPs. E a história da saúde como mercadoria. Fortaleza passa por um problema, mas São Carlos também passa por um problema parecido, que é o problema das OS, né? As OS são uma forma que hoje em dia se utilizou, que existe, de colocar dinheiro público em coisas não públicas. E o que a gente tem visto, né, é que existe muita pouca transparência de como é gasto esse recurso. Então, é como se a gente tivesse feito uma reforma psiquiátrica, como se a gente tivesse avançado, de fato a gente avançou, mas nós não temos mais o manicômio daquele jeito, como o Wellington disse, né, aquele bizarrão, exatamente não existe mais. Os manicômios também foram melhorados, né, também tem menos violência, também tem mais denúncia, não sei o quê, mas as OS, elas não são transparentes quanto aos gastos delas. Então, nós todos aqui defendemos que a saúde pública ela deve ser pública mesmo. O dinheiro público não é para financiar nada que não seja público. E, finalmente, né, fazer o destaque sobre as residências terapêuticas também. Aqui a gente fica o tempo todo mexendo nas coisas da internet, as pessoas ficam comentando o que a gente fala, e uma pessoa colocou esse comentário: poxa, mas se não tiver o hospital psiquiátrico, vai ter o quê? Porque a população, ela não conhece os serviços substitutivos. Na cabeça delas, o tratamento é aquele tratamento antigo. Então, por exemplo, as residências terapêuticas, saber que uma pessoa, mesmo muito grave, que não tem autonomia, que não consegue se cuidar sozinha, mas ela tem uma possibilidade de casa aberta, né, num sistema que ela é cuidada sim, mas que ela tem liberdade de vir, é uma coisa que a gente conseguiu com a nossa reforma, mas que realmente a gente precisa continuar. Eu vou fazer uma tentativa aqui, o Perúcio voltou, ele está aparecendo para mim, mas ele está aparecendo sem câmera e sem som. Então, eu estou com medo de não conseguir colocar ele no ar. Vou fazer essa tentativa. Eu não estou conseguindo ainda colocar o Perúcio no ar. Então, eu vou passar a palavra, vou chegar aqui mais perto de mim, no meu ladinho, né, em Araras, e passar a palavra para a Dri Desotti, que é a nossa candidata, com o mesmo número, esse belíssimo número que nós duas temos, né, e que está no município de Araras, e que leva também essa pauta da saúde mental para o município. Bom, boa noite. Estou aí com o mesmo número da Thaís, né? Dri Desotti, 50 mil, aí como candidata a vereadora, e trago também a pauta da saúde mental. E aí nós ouvimos aí muitas coisas, muitos depoimentos, informações aí dos nossos colegas, né? Do Nordeste, que delícia, né? Gostoso ouvir o sotaque também. E assim, uma coisa que eu queria trazer é esse resgate da fala da Thaís, né? Porque quando a gente fala dos serviços de saúde mental e dessa fiscalização, que com certeza eu farei, e dessas propostas, né, de que as leis sejam, né, aplicadas, e que os serviços que já existem, que eles sejam melhorados, porque existiu, de certa forma, um sucateamento de muitas atividades. Então, é importante, né, resgatar tudo isso, e aqui em Araras poder trazer essa ideia maravilhosa de fazer um centro de convivência, né? É até um projeto de TCC da Larissa Martini, uma grande amiga em comum, que me apresentou a Thaís, a Lari, né, que é TO e que trabalha com saúde mental. E agora é professora aí da UFSCar. E esse centro de convivência é uma coisa importantíssima, sabe? De poder as pessoas poderem se expressarem, né, através da arte. O meu primeiro emprego, né, quando eu estava... Na verdade, quando eu estava fazendo psicologia, eu tive um tempo nas férias de julho do primeiro ano de faculdade, eu tive no Hospital Saião aqui. Na época era bem pesado, né? Eu entrei na faculdade em 1982, então eu fiquei 15 dias em contato com várias alas, e foi uma coisa muito forte para mim, assim, ver como que era, né? Assim, tá ali no meio daquilo e ninguém questionava nada, né? Não existia, não tinha chegado aqui no Brasil, apesar de naquela época, né, na Itália,
nos países da Europa, as pessoas já estarem questionando, né, os manicômios, aqui não tinha ainda muito essa iniciativa, né? Estava no começo da abertura, a gente estava saindo, né, dos tempos da ditadura. E aí, quando eu trabalhei na APAI, eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual adultas, né? E aí eu percebi que a terapia convencional não era a melhor alternativa. E aí eu criei, mesmo sem ter feito nenhuma especialidade, apesar que eu sou neta de artista, né? Minha avó, Santa Desotti, era pintora, meu pai escritor. E aí eu criei um espetáculo com eles, de dança, música, teatro, e a gente fazia muito, a conversa minha com eles era sempre com desenhos, né? Então, assim, é impressionante, né? A gente vê as pessoas, assim, desabrochando, né? E não só pessoas com, assim, quadro, né, de paciente de saúde mental, mas qualquer pessoa, né, gente? Uma pessoa que começa a tocar um instrumento, que começa a cantar, que começa a criar, pintar, aquilo faz um bem para a alma, né? E o que a gente está vendo nesse governo federal é um desmonte disso também, né? Um descrédito, né? A primeira coisa que o cara fez, eu não gosto de falar o nome dele, o nosso, né, o presidente das pessoas que o elegeram aí, foi tirar, né, desmontar aí o Ministério da Cultura, depois colocar cada vez pessoas mais nada a ver ali, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala em saúde mental, o serviço de saúde mental de uma cidade ou de um país, ele é o reflexo do olhar e da escuta de toda uma população em torno disso. Então, Araras é uma cidade que, infelizmente, né, eu sou nascida e criada de avós e bisavós aqui, é uma cidade que as pessoas que vêm de fora, elas estranham, é uma cidade muito bonitinha, mas que tem um nível de exigência, de normalidade, de normatização muito grande. Existe um senso comum que inclui as calçadas, a limpeza das ruas, tudo bonitinho, que encanta as pessoas quando chegam, mas isso se estende para toda a população. Um padrão de comportamento, um padrão de vestimenta, e existe muito julgamento, né? Eu acho que toda cidade do interior tem isso, mas aqui eu acho que isso é senso comum, é pior. Araras é uma cidade, eu não sei esse provincianismo de onde veio, se são dos barões, se veio dos barões do café, da onde que veio essa aberração, porque isso é uma aberração, é uma cidade extremamente preconceituosa, é uma cidade que julga muitas pessoas pela aparência, pelo comportamento. Então, assim, lógico que enquanto vereadora, né, se eleita, eu vou estar fiscalizando todos os serviços e vou estar fuçando em tudo, né, ainda mais como psicóloga. Mas o principal trabalho meu, eu falo que é a pauta principal minha, né, depois da causa das mulheres, das crianças, dos idosos, né, e acessibilidade para os deficientes, inclusão de todo mundo, é essa mudança, né, é essa abertura, é essa cura. Para mim, isso é uma cura de toda uma população preconceituosa que elege o louco, né, e exclui. Então, assim, de que maneira, né, que a gente pode estar olhando para as pessoas com o coração aberto? Eu já morei em outras cidades e você vê a diferença disso, né? Mesmo em outros países, é diferente, né? Essa necessidade, né, de enquadrar pessoas para que elas sejam aceitas. Você só é aceito se você estiver enquadrado, né, naquela vestimenta, naquele comportamento, naquele jeito de ser. Saiu um pouco, já é a louca, né? Quantas vezes, né? Eu fui taxada, aqui, Adri, a louca, porque eu canto, né? Põe pano na cabeça. E daí, né, gente? Então, eu estou falando de mim, mas estou falando de muita gente que passou pelo meu consultório nesses 33 anos que eu trabalho, né? Entre idas e vindas de Araras, mas todo mundo, assim, eu percebia que eu estava recebendo no meu consultório os lúcidos, que não estavam conseguindo sobreviver a uma sociedade doente, preconceituosa. Então, assim, todas as políticas públicas já estão aí, existem modelos, já existem leis, né? Ótimo que foi criado, né? A gente teve um avanço muito grande aí nos anos em que a esquerda, né, esteve aí no poder no Brasil, mas há muito que ser feito.
né? Há muito que ser fiscalizado para que as coisas continuem acontecendo e melhorem, mas principalmente para que a população ela se abra, porque o grande fascismo ele é simplesmente o espelho de microfascismos de cada pessoa do cotidiano. Né? Antes, quando eu via filme, né, da época de Hitler, ou da ditadura, e eu falava, gente, mas como que as pessoas deixaram esses caras fazer isso? E hoje eu estou assistindo com o coração partido, né? Essa abdução que acontece na cabeça das pessoas, e isso é a loucura. É essa a loucura. A loucura não é o cara lá que você olha e fala é louco, porque ele está saindo, porque ele está cantando na rua. Sim, ele está sofrendo, sim, ele está com um problema, ele teve marcas, cicatrizes na vida dele, que ele trouxe e que fizeram dele esse adulto que ele é hoje, que traz sofrimento. Aquilo que o Wellington falou, né? É uma dor. Quando eu morei na França, eu tive um paciente esquizofrênico. A dor da pessoa, né? De dar conta daquele mundo, né? Daquela multidão interna, de administrar aquilo para conseguir conversar com outra pessoa, para conseguir ter uma relação de amizade e afeto, né? É um esforço sobre-humano para dar conta de todo aquele material mental. E a mesma coisa, né? Quando a gente vê essa loucura coletiva, que é uma loucura de boiada, né? O ser humano, ele é feito, eu acredito, eu que tenho fé, né? Ele é feito à imagem e semelhança de algo supremo, que para os cientistas pode ser chamado de cosmo, de Big Bang, do homem enquanto ser, né, na natureza, com todo o tamanho do cérebro que ele tem, e todas as funções neurológicas. Como reduzir, né, uma população a pessoas que vão atrás de fake news, de meme, e que fecham o coração para o que está na cara, né? A gente está vendo esse desmonte da saúde, um cara que quer tirar o SUS, né? Agora, na pandemia, nós vimos o SUS, ele está salvando todo mundo. Se não fosse o SUS, o que ia ser? Né? Um cara que quer tacar fogo mesmo, não é queimada natural, estão tacando fogo em tudo para fazer pasto, para poder vender, para poder fazer ração transgênico, agrotóxico. Ninguém vê, parece que não. Isso é loucura. Isso é a verdadeira loucura. Agora, lógico, né? Voltando para as políticas públicas, essa união, né, de terapia com arte, essa escuta, né, essa disposição, essa disponibilidade de olhar para outra pessoa no que ela tem de sadio, de desejo de estar ali integrada e conversar com esse lado dela, com o sadio, com o desejo de estar ali com todo mundo. É uma relação de afeto. Então, assim, a política, a gente via a política antes, né? Mesmo eu, é a primeira vez que eu estou me candidatando, né? Eu falo, política, eu não quero saber de política. Tudo é política. Quando eu vou num posto de saúde e a pessoa não me atende bem, é política. Como disseram, né? Tem cargos que são cabide de emprego, cargo de confiança, a pessoa não tem capacidade nenhuma para estar ali. Isso é política mal feita, né? Então, assim, tendo, né, pessoas competentes, e aí, modéstia à parte, né, eu me sinto à altura para essa empreitada, em toda essa experiência que eu tenho, eu sei que sim, que eu vou fazer a diferença em Araras e que estar trabalhando com a saúde mental de uma população é estar trabalhando com o despertar, para que as pessoas sejam questionadoras através da arte, da leitura, né, da música. As pessoas possam ser elas mesmas e não ser uma reprodução, né, de ideias e de dogmas que aprisionam e que transformam o olhar e o coração da pessoa. Ela começa a olhar para aquilo, morador de rua, leva daqui, se morrer, o que tem? Então, como assim, né? Que aconteceu, né? Que doença a alma dessa pessoa sofreu para olhar, né, em torno para usuários de droga, moradores de rua, pessoas com deficiência, pessoas com transtornos mentais e achar que as pessoas merecem menos, né, de atenção, de cuidado do Estado e achando bonito mesmo sucatear para ficar só aquela meia dúzia lá em cima dos escolhidos, né? Isso é a nossa doença.
Então, assim, o meu combate e o meu compromisso, mas de alma mesmo, é com essa doença de toda uma população, para que aquelas pessoas que estão sendo usuários, né, do sistema de saúde mental, que a gente possa enxergar que, na verdade, eles são os cristos, eles são as pessoas que estão espelhando a doença de toda uma população. E, na maioria das vezes, são os únicos lúcidos, são as únicas pessoas que realmente estão enxergando a vida fora da Matrix, estão enxergando a vida como ela é, e por estar enxergando, encarcera, né? Como fizeram com as mulheres libertárias, né? A gente vê hoje em dia aí os hospitais psiquiátricos, as pessoas de esquerda, os ditos comunistas, né? Que eram pessoas que queriam o bem comum. Não enquadra, nós não queremos isso, tranca lá. Então, assim, as pessoas têm feito isso, né? Não só com manicômio, como com presídios também, né? Elegendo uma raça, né? Para ser aprisionada e outra para... tudo bem, era coisa da adolescência, né? Então, coitado, ele estava meio transtornado que os pais separaram, quando é branco. Aí, quando é negro, olha lá, trombadinha, tem que ir preso mesmo. Então, esse racismo estrutural de Estado e tudo isso, não vou me alongar mais, porque acho que eu estou passando, né, do meu tempo. Esse é meu compromisso, né? Combater o preconceito, o racismo e toda forma de exclusão. É isso, Thaís. Certo, que legal de poder te ouvir. Eu estou super feliz, eu estou vendo que o pessoal já está fazendo um monte de perguntas. E estou feliz também porque o Perúcio conseguiu voltar, né? Eu estava super preocupada e nervosa de ele não conseguir voltar, mas graças aí à tecnologia, ele conseguiu voltar. Então, foi muito bacana essa transição, porque vários de nós, né, falamos sobre arte. O papo era sobre saúde mental e democracia. E aí o pessoal começou a falar de centro de convivência, começou a falar de arte. Seu Crispim é artista, né? E, viu, seu Crispim, já estava lá no nosso site, a gente já tinha colocado isso, da necessidade do centro de convivência para São Carlos, também é uma demanda do nosso município. Depois a própria Dri também falou dessa demanda. E aí é legal porque o Perúcio também é artista e é arte-terapeuta, né? E participou desse trabalho conjunto aí com ela, então, por muitos anos. Eu não sei, Perúcio, se ali o que está atrás é produção sua, se não é, se é de outros, mas eu acho que então você pode pegar a linha, né? Da democracia, falamos de arte, falamos de centro de convivência. E você, o que você está pensando aí para a saúde mental de Quixadá? Eita! Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a Adri, o Crispim, o Elton, na pessoa da Thaís. Quero agradecer por ter sido convidado para vir dialogar com vocês sobre esse tema que eu sou extremamente apaixonado. Meu nome é Perúcio, eu sou candidato pela Rede de Sustentabilidade, eu trago esse número 18333. Eu acredito que democracia e saúde mental está linkada está dentro de um contexto, né? Um contexto que aconteceu na história do Brasil e que favorecia muito a saúde, né? Vem com a implementação do SUS, vem com a inclusão de crianças especiais dentro das escolas regulares, com a lei da diretriz de base da educação. Então, assim, a gente avançou em um determinado contexto da história do Brasil enormemente. Demos um salto qualitativo na questão da saúde, na questão dos direitos civis, da democracia, de uma maneira maravilhosa. Um desses saltos, ou dessas conquistas, são o Centro de Atenção Psicossocial, porque eu acredito que a luta antimanicomial é a preservação mental da humanidade. A minha prática de 25 anos dentro de um centro de atenção psicossocial me fez enxergar que não há nenhum demônio em um surto psicótico, que não há nenhum demônio na loucura, e que a expressão individual de um surto psicótico está linkado com o reflexo de uma sociedade sobre o indivíduo. E
E a sociedade está muito afetada mentalmente, a sociedade está muito adoecida, mas eu acredito que o Centro de Atenção Psicossocial é uma grande conquista da sociedade. Em Quixadá nós tivemos uma experiência exitosa, nós tivemos uma equipe de multiprofissional que resistiu por 20 anos junto, fazendo um trabalho e ensinando e construindo junto com a sociedade, junto com os profissionais, uma prática que não existia, né? Não existia uma prática humanizada, civilizada, criativa de lidar com a saúde mental. Existia a doença mental, existia o fenômeno tratado como uma doença, não existia um serviço voltado para a saúde. E a gente construiu isso justamente com o SUS, e isso é uma coisa maravilhosa e uma conquista fantástica. Então, eu penso que é muito importante que o trabalhador da saúde mental esteja representando ele dentro das câmaras municipais, porque a gente não deixou nunca, em nenhum momento, de fazer política, como diz a Adri. A gente faz política constantemente, com as jornadas que a gente monta todos os anos, jornadas Quixadá de saúde mental, e que traz para dialogar várias cidades, várias comunidades, vários saberes. Então, a gente precisa estar lá, a gente precisa continuar ocupando espaços. A gente estava confinado nos manicômios e hoje nós temos a liberdade do nosso bairro, nós temos a liberdade da nossa cidade, nós temos a liberdade do Centro de Atenção Psicossocial. E a gente precisa ocupar mais espaços. A gente precisa ocupar os espaços, fazer da nossa teoria e prática leis consolidadas, fortalecidas. Porque o atual contexto político que a gente vive, com os desmontes dos direitos, com os desmontes da saúde, ameaça constantemente essa conquista da saúde mental que a gente conseguiu através dos centros de atenção psicossocial. A gente precisa estar lá dentro para estar vigiando, para estar organizando, para estar militando, batendo panela, fazendo zoada, convencendo outros parlamentares para que tenham um olhar humano sobre a saúde mental, porque somos todos usuários do serviço de saúde mental. Nada é tão essencial dentro da saúde do que um serviço de saúde mental, porque todos somos usuários. Eu acredito que eu vou fazer uma diferença muito grande, vou fazer uma boa representação. Eu estou há 25 anos dentro do CAPS de Quixadá e nos últimos 6 anos eu tenho percebido o desmonte desses serviços. Eu tenho percebido uma equipe fantástica que foi dizimada. Claro que a gente não tem um prejuízo humano, porque essa equipe construiu outros profissionais, empoderou outros profissionais e outros saberes para que a gente continue servindo com um serviço que realmente pode trazer uma resposta positiva, criativa e humana para a sociedade. Eu sou pedagogo e sou arte-terapeuta. A minha prática dentro do CAPS foi construída dentro do CAPS, numa relação de afeto com os profissionais e com os usuários desse serviço. A gente tem um compromisso humano e moral com a saúde mental aqui em Quixadá. Nós tínhamos um histórico triste. Se mandava para os manicômios cerca de 100 pessoas por ano. No primeiro ano de implementação do CAPS, esse número foi reduzido para 5. Foi muito fácil para Quixadá perceber a eficiência e o poder terapêutico de cuidado, de resiliência que esse serviço trazia para a sociedade. Então a gente precisa estar lá dentro, a gente precisa dar continuidade àquilo que a gente conquistou. A gente precisa lutar mesmo. E eu me considero uma pessoa que tem a competência e que tem o espaço e a voz para poder militar, continuar militando aqui em Quixadá por uma saúde mental de qualidade. Será que eu estou falando demais? Será que eu passei do meu tempo? A gente pode abrir, as perguntas estão chegando já. A gente abre, então? Eu acho que sim. Eu queria agradecer, a princípio, só para terminar minha fala, pessoas como a Irene Barros, pessoas como a Francimeire Amorim, o Jackson Sampaio, o Carlos Magno Cordeiro Barroso, o Wellington, o Júlio Chiara, a doutora Thaís,
que trouxe uma grande contribuição para a saúde mental e para a formação de profissionais aqui dentro de Quixadá. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente pode estar sendo ameaçado, mas a gente tem criatividade e arte para enfrentar toda e qualquer adversidade e continuar com essa luta que é tão bela, que é tão bacana e que é de todos. Pode abrir para debate. Obrigado. Quero mandar um grande beijo para a atual equipe do CAPS também, que é composta de pessoas com muita competência e que está na mesma luta e que está com a gente lutando para que a luta antimanicomial, para que a reforma psiquiátrica realmente seja o ideal, seja aquilo que a gente idealizou há 30 anos atrás e que a gente tenha sempre essa força, esse vigor para dar continuidade. Um beijo a todos. Como nem todo mundo é do Ceará, né, que está na live, mas eu vi que também tem os fãs, né, que já chegaram. Eu vi que tem os fãs, né, de um candidato, de outro candidato, que já estão mandando mensagem aqui no chat, mas sobre essa situação, né, que o Perúcio falou, é muito interessante. A Adri falou dos manicômios, que é uma realidade, né, foi uma realidade que ela conheceu. O Perúcio falou também desse trânsito, né, na época, nas cidades do interior do Ceará, como os manicômios, né, ficavam nas grandes cidades, havia um duplo movimento, né, não existia propriamente um manicômio na cidade pequena, mas existia esse trânsito, muitas dessas pessoas foram para nunca mais voltar, né, para os manicômios. Existia também uma situação de cárcere privado, que só foi descoberto porque, na época, né, quando se estava implementando o SUS, no modelo de atenção primária, no modelo de atuação territorial, as pessoas passaram a ir para o... Né, porque o manicômio tem inúmeros problemas, mas o problema dos inúmeros que um modelo de hospital tem, o modelo de hospital, a pessoa precisa chegar até lá. Então, se existir algum problema que não chegue até o hospital, a equipe jamais fica sabendo, né, no modelo hospitalar, no modelo ambulatorial, e aí era assim, e quando o pessoal começou a fazer visita nas casas, começou a ir na comunidade, lá em Quixadá, em outras cidades do sertão, a gente descobriu várias pessoas, né, em situação de cárcere privado, muito debilitadas, que com essa estratégia hospitalar, elas jamais seriam descobertas. Então, assim, gente, a gente... eu sou suspeita, eu acho que esse pessoal aqui é que nem eu, muito apaixonado por saúde mental. O Wellington disse que ia sair, não saiu, o Perúcio disse que ia sair, não saiu, eu acho que é porque o pessoal quer debater, né? Então, eu vou começar, assim, sobre mim, gente, tem dia 8, a gente, na setorial de saúde do PSOL, preparou uma reunião só sobre saúde mental do município de São Carlos. Então, hoje eu estou mais, assim, conversando, estou puxando, fazendo uma ponte, porque a gente vai ter um dia só para falar sobre saúde mental, puxado pelo setorial de São Carlos aqui do PSOL de saúde, com pessoas queridas, professoras, trabalhadoras da rede, e aí a gente já divulga isso. Mas eu vou, então, passar para as perguntas, tá certo? Que o pessoal fez. Essa primeira aqui eu estou entendendo que é para mim, eu já vou pegar ela para mim, tá certo? A Julieta Lui, ela disse assim, aqui em São Carlos, o número de CAPS e a localização estão corretos? A situação de São Carlos tem muitas coisas boas, lógico que a gente sempre pode melhorar, né? Então, uma das potências que eu vejo na situação da RAPS de São Carlos é porque o número de CAPS para um número da população é um número bem adequado, assim. A gente tem, né, nós somos um município de 250 mil habitantes, a gente tem um CAPS álcool e drogas, a gente tem um CAPS infantil e um CAPS geral. Então, do ponto de vista da matemática, a gente está adequado. E sim, Julieta, foi feito um estudo, né, porque assim, como que são feitos esses serviços? O jeito certo, né, gente? Tem muito jeito errado também. Então, pelo jeito certo, a gente precisaria buscar os lugares mais vulneráveis, a gente precisaria fazer um estudo anterior e um estudo de acessibilidade também. Então, às vezes, você
coloca num lugar e a principal pessoa, né, o usuário, ele não consegue chegar naquele lugar. Então, no caso de São Carlos, sim, ele segue essas normas e segue essas diretrizes. Tem outras questões que a gente vai se aprofundar na live da Setorial de Saúde Mental, que vai ser no dia 8, com as nossas convidadas daqui de São Carlos. Aí a Ângela Lopes, ela joga uma pergunta. Aí, gente, eu vou colocar aqui vocês na tela e quem quiser responder primeiro, responde, tá certo? Vou botar aqui o Crispim, a Adri, o Wellington e o Perúcio. Ela pergunta o seguinte: o que vocês acham de hospitais psiquiátricos geridos por entidades religiosas e que desenvolvem práticas espirituais? Saúde mental e espiritualidade. Então, quem quer pegar essa pergunta aí? Ou se todos quiserem, podem também, né? Assim, eu respeito muito a religião, a fé de cada um. Por exemplo, eu sou católico, mas eu não acredito que religiosidade, espiritualidade seja forma de tratamento. Porque muitas vezes a pessoa está com um determinado transtorno, ele vai para um local desse, onde ele fica sendo torturado, psicologicamente, aceitar determinada seita que não é aquilo que ele quer. Ou, quando ele aceita, pode levar a outro transtorno, o transtorno obsessivo. Né? Dele achar que é só aquela região que salva, que é aquela região que cura. Essa é a minha opinião. Eu achei que eu tivesse muda. Estava procurando. Você tá, viu, Thaís, muda, eu acho. Você está com o microfone. Bom, é a mesma coisa que o Crispim disse, sabe? Eu acho que assim como a gente luta por um Estado laico, uma coisa é a religião da gente, né? Eu também tenho formação católica e tenho também, sabe, uma crença espiritualista, assim, algumas experiências na minha vida mesmo que não tem como negar, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, a outra é a outra, né? Então, assim, os tratamentos, eles têm que ser feitos à base da ciência. Se a família tem uma crença, se a família quer levar aquela pessoa, de acordo com a religião dela, no momento ali familiar, para essas práticas, ótimo, é a liberdade de cada um. Mas associar, né, as duas coisas, eu acho meio complicado, né? Assim, mesmo aqui em Araras, o sanatório, ele é espírita, né? Ele é uma instituição espírita. Então, assim, não sei o que dizer, mas eu sou contra. Eu acho que a gente tem muitos instrumentos, né? Na ciência, né? Na psicologia, na arte, na pedagogia, na terapia ocupacional, na psiquiatria, tem muita coisa para ser feita e eficiente do que priorizar algo religioso num tratamento, impor, inclusive, uma religião a pessoas que estão ali, que vieram de múltiplas, né, realidades, assim, religiosas, ou mesmo pode ter ateu ali, né, também. Então, eu acho que, não, a democracia é isso, separar Estado de religião, separar tratamento de religião. E isso, inclusive, a gente está sofrendo um retrocesso, né? Eu, que sou uma pessoa que acredito, que creio, eu acho um retrocesso, sabe? O tanto que está sendo misturado, né? Fé com política. Isso aí é um crime, na minha opinião, né? Então, é isso. Eu acredito, não sei se o meu microfone está ligado. Aí, Tá falando, a gente está conseguindo te ouvir. Pode falar, Perúcio. É bem delicada essa questão, se você confunde isso dentro da economia, tá? O cidadão, quando ele vai para dentro do hospital, quando ele vai para dentro do CAPS, ele vai com um pacote de crenças religiosas, de valores, de artes, ele leva tudo, né, lá para dentro.
E eu, enquanto terapeuta, vou ter que mediar e lidar com essas situações, tá? Eu tenho que estar extremamente aberto para o discurso que emerge dentro de um surto psicótico, um discurso veemente, influenciado por um pastor, por exemplo, ou por um pai de santo. Então, eu tenho que lidar com essas situações. Eu tenho que lidar com essas situações da maneira mais criativa possível e de uma maneira aceitando isso e levando isso para dentro do pacote terapêutico e fazendo com que esse elemento seja um ingrediente para que ele possa conseguir a sua resiliência. Agora, dizer que as igrejas, que os espaços religiosos podem estar atendendo, substituindo a ciência, substituindo a tecnologia, substituindo o profissional que passou anos estudando, que passou anos em campo experimentando. Meu Deus, o que é que eu faço? Desliguei meu microfone. Eu acho que a gente não deve confundir isso, tá? Não sei nem como é que eu faço para... Deus do céu... Desculpe. Thaís e os demais aí convidados. No meu ponto de vista, passando a ser hospital, ele já não é da nossa ideia da luta antimanicomial. Eu acho que todo ser, ele tem o seu espiritismo. Ou ele é espírita, ou ele é católico, ou ele é ubandista, ou ele é que ele for. A igreja, né, os terreiros, traz... Então, a gente tem até pacientes que tem aqueles transtornos místicos, né, que é da igreja. Então, a gente tem que ser a questão terapeuta. Eu acho que não tem que ter hospitais nem psiquiátricos, nem com a tecnologia que eles têm hoje, de jeito nenhum. Nós temos que ter serviços substitutivos. Nós temos que ter CAPs. Nós temos que ter residência terapêutica dentro dos padrões. Nós temos que ter a política de saúde mental gerenciada pelas pessoas da luta antimanicomial, pelas pessoas dos CAPs, que é quem é para coordenar essa política. E eu acho que o paciente, né, que está no sofrimento psíquico, né, ele pode se agregar em alguma terapeuta. É o que nós chamamos aqui em Quixadá de terapeuta emergente. Terapeuta de primeira escolha. O paciente chega e se identificou com auxiliar de serviços gerais. Então, aquela pessoa vai ser o terapeuta dela. Isso é o que a gente faz a diferença. Por isso, Crispim, que eu estou me baseando aí dentro da sua fala, também de ser humano, de tratar como humano, de tratar por igual, tá certo? Se eu votasse em Fortaleza, votaria Crispim. Se eu votasse em Arara, votaria em Adri. E se votasse em São Carlos, com certeza votaria, né, em Thaís. Como moro em Quixadá, eu vou votar no Wellington, mas... Aí vai ter uma crise de identidade, não vai saber quem vai votar lá em Quixadá. Mas estou na torcida. Faço muito essa questão seguinte: se temos espaço e estamos brigando por espaço de saúde mental, estamos brigando para defender uma causa que a gente tanto gosta, que entre eu e entre o Perosso, que vai ser muito mais forte dentro da Câmara. Né? Então, eu acho o seguinte, nessa pergunta eu acho isso. Hospital psiquiátrico, para mim, ela é fora de cogitação. Precisamos fechar? Precisamos dos hospitais ainda? Precisamos. Humanizado. Nós temos aí em torno de 5 pacientes que ainda os interiores ainda têm uma grande dificuldade de acolher. São aquelas pessoas que têm mais aquele distúrbio de bipolaridade, né, que tem mais aquela questão de não estar muito no espaço menor dos hospitais gerais, e aí a gente às vezes ainda tem que transferir. Mas eu acho que a única alternativa são os serviços substitutivos e são os CAPs. Bem, para eu não ficar sem responder, né, já que todo mundo respondeu, mas eu faço coro, assim, com o que os outros já disseram, né, eu acho que as falas foram muito boas. Eu acho que todos nós respeitamos o direito de crença de cada um, né,
o direito de crença, o direito de religiosidade e de não ter religiosidade também, né? É importante que também existem os ateus, além das pessoas, né, que têm religião e tal. E a riqueza de um serviço tipo CAPS é acolher a todos, né? Como disse o Peruso, acolhe do jeito que vem, né? A gente vai acolher o paciente do jeito que vem e a gente não vai achar que uma crença é melhor do que outra, que uma religião é melhor do que outra, porque, na verdade, a gente trabalha do ponto de vista do que a gente estuda na história da determinação, né? Na determinação psicossocial. Então, a gente vai estar atento a todas as variáveis que estão por trás desse sofrimento. A religião não é a primeira coisa ou a única coisa, né? Na verdade, a gente vai olhar para a complexidade do indivíduo e como que isso está gerando sofrimento. Bem, de perguntas... o pessoal que está elogiando, viu? Agora estão elogiando o Crispim. Mas o Eduardo já me elogiou também, para não ser só os outros. Acho que o Eduardo ficou com pena de mim, aí ele disse que era meu fã também. Mas agora está a Maria dizendo que conhece bem a luta desse grande ser humano chamado Crispim. Gente, então como a gente não tem mais perguntas, eu acho que a gente pode abrir para um tchauzinho, né? Cada qual se despede e a gente segue, né? Vai seguir nas lutas todas, né? A luta antimanicomial e essa batalha grande que a gente vai ter aí nos próximos 40 e poucos dias, né? Quem quiser falar primeiro pode falar. Bom, então eu vou, né? Mulheres e crianças primeiro, né? Aprendi muito, foi muito legal, Thaís. Em primeiro lugar, agradecer a você, né, por ter me convidado, por ter essa honra de estar aí no meio de pessoas tão maravilhosas. Eu me sinto muito agraciada por essa live. Muito legal mesmo. E queria agradecer aí ao pessoal, né, de Araras, que tem dado todo o apoio, tem sido maravilhosa essa campanha, as pessoas estão me procurando. O povo fala que campanha é pedir voto. Eu tenho o dia inteiro no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, as pessoas, olha, eu vou votar em você, viu? Ai, que bom, obrigada. Então é muito gostoso, né? Se perceber que o trabalho aí de 33 anos, uma militância, né, na saúde mental e na causa aí dos direitos, né, das minorias e das mulheres e das crianças também, o quanto que isso é reconhecido, né? Então eu brinco que está sendo que nem uma formatura para mim esse momento de candidatura. Sabe quando você está se formando, que tem as pessoas da sala de aula começam a te mandar bilhete, e tem aqueles livros, e aí tem os discursos, e as pessoas reconhecendo aí e te exaltando, está sendo muito gostoso por isso, né? Então, eu não vou, né, assim, desapontar ninguém e espero corresponder mesmo aí, tá na luta, né, dentro dessa empreitada, e se não der certo, valeu a luta, porque essa campanha está sendo muito gostosa, eu estou entrando em contato com pessoas que fazia um tempão que eu não via, estou conhecendo pessoas que eu não conhecia, que um vai trazendo o outro, aí tudo vai me adicionando nas redes, nessa campanha virtual, principalmente. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí, no geral. Estou me sentindo muito grata nesse momento. Um abraço, gente. Obrigada, viu, Thaís? Seu microfone está mudo. Eu mesma não sei fazer o negócio. Eu estou aqui para organizar o negócio e eu mesma não sei fazer. Mas vai aprendendo devagar, né? Muito obrigada pela sua presença. A gente continua, depois eu faço uma despedida de todos. Vou passar aqui a palavra para o Wellington, para ele se despedir da gente também. Queria aqui agradecer, né, a todos, né? Para mim foi um prazer imenso, né, estar participando dessa live e dizer assim que sobre saúde mental foi a primeira live que eu estou participando. Não poderia deixar de participar, até por ser um convite
da doutora Thaís, né? Uma pessoa que a gente tem assim, um grande preço, uma pessoa que contribuiu muito também aqui em Quixadá para a saúde mental. Foi um prazer imenso conhecer aí o Crispim, já tinha visto outras pessoas aqui, mesmo em Quixadá, inclusive estão aqui me apoiando na minha campanha, ter falado já sobre o Crispim, né? A Adri também, achei assim, pelo primeiro contato, mas a gente que trabalha na saúde mental, que temos esse olhar e ouvidos, né? Terapêutico e acolhedor, né? Me senti muito acolhido por ela, uma pessoa muito alegre, muito para cima, né? E o Perúcio aí dispensa comentário, né? Tivemos aí já mais de 10 anos de trabalho juntos, né? E é isso, estou colocando o meu nome à disposição, queria também aqui compartilhar da mesma fala da Adri, os pacientes, os nossos familiares, de usuários de serviço, eles são muito gratos, inclusive a gente nem precisa estar na casa deles, eles estão ligando e dizendo que está apoiando, que está com a gente, até porque se sentiram, né, bem acolhidos, se sentiram bem humanos, foram bem humanizados por esse serviço, né? E temos aqui em Quixadá esse dom, essa coisa, esse chamego, né, com esses pacientes que a gente tanto gosta e que a gente tanto se apega, né? Inclusive o Cabo de Quixadá, ele teve uma bela história de um senhor que vivia nas ruas mas tinha família, que se tornou Papai Noel do CAPS. E esse Papai Noel foi imortalizado quando ele faleceu, né? Ele se trajava de Papai Noel, ele tinha pessoa que só vestia, essa pessoa só vestia ele tinha um carro que a gente tinha que andar com ele, então ele tinha era todo uma especialidade para o serviço mental, que aquilo fazia tão bem para ele. Quando chegava nos B.O. que nem diz aqui o nordestino, ele já estava todo aflorado, todo querendo a festa, já perguntando qual era o dia, se a roupa já estava pronta. E isso mexia muito com ele, a gente tornamos ele um cidadão depois do Cabos em Quixadá. Né? Então, estamos colocando o nome da gente, do meu nome, né, para vereador, com o número, sou do partido do PT, dos trabalhadores, estou com o Hilário Marques, o vice é o Pedro Baquite, um trabalho incansável desse cidadão, desse Hilário, uma pessoa que é um grande administrador, e aí a gente sempre diz aqui em Quixadá que o trabalho não pode parar. É isso, então, isso as minhas palavras finais, e um abraço a todos, e estamos à disposição para qualquer coisa. Boa noite a todos. Boa Perúcio, noite. Pegando o bonde aqui de Quixadá. Pois é, aproveitando que o bonde está andando, né? Foi uma delícia a live. Apesar da minha insegurança, apesar de um defeito técnico, para mim foi uma delícia. Gostei demais. Quero agradecer a Thaís, quero agradecer a todos vocês. Tá? Me sinto mais seguro agora, porque sei que tem outras pessoas na mesma militância, com a mesma plataforma, isso para mim me traz muita segurança. Mas eu gostaria demais de apresentar o candidato a prefeito da cidade de Quixadá, pela Rede de Sustentabilidade, que é o Cícero Freitas, esse garoto interessante, inteligente, criativo e com uma proposta fantástica para a cidade de Quixadá, sobretudo para a saúde, tá? Quero agradecer a minha equipe de trabalho do CAPS, na coordenação da Kerly, da Leide, da Regiane, da doutora Milena, da Ana Márcia, do Nestor, do Bruno, da tia Cléa. Quero agradecer a todos vocês, meu beijo, meu coração, e a toda a comunidade da saúde mental aqui em Quixadá. É o Perúcio na Câmara Municipal de Quixadá, com o número 1818333, e o meu amigo Cícero com o número 18. Dá-lhe nós! Eu estou aqui pensando que eu fui a única que não trouxe o meu prefeito, que vocês estão falando aí do prefeito. Eu só ando com o meu, hein? Eu estou vendo, é o seu chaveirinho, né? Sim. Obrigada, Perúcio. Gente, vou passar então a palavra para o seu Crispim, né? Se despedir aqui do pessoal. Eu quero agradecer por essa oportunidade, Thaís. Foi assim de muito aprendizado, sabe? E dizer que manicômio não está restrito só a grades e paredes, não. Os manicômios estão dentro das pessoas,
quando elas nos tratam com preconceito, quando exclui, isso são atos, práticas manicomiais, que muitas vezes ferem mais do que o próprio manicômio, e que nós temos que trabalhar junto com a inclusão social, para que as pessoas possam mostrar que elas não são deficientes mentais, porque é isso que o governo atual e a parte da sociedade preconceituosa dizem, que as pessoas que têm transtorno mental são deficientes. Mas vamos lá, pega a palavra deficiente, tira o de, o fi e o si, sobra ente. Nós somos gente inteligente, talentosa, e, acima de tudo, nós somos resistentes. Resistente a todo tipo de retrocesso, nós somos resistentes a todo tipo de preconceito e exclusão. Mas essa resistência nos leva a lutar por uma sociedade justa, sem manicômio, e mostrar que tratamento de saúde mental se faz com arte e liberdade. E com a certeza de que, junto com Renato Roseno, nós vamos organizar a esperança de Fortaleza e fazer uma saúde mental livre. Muito obrigado a todos e obrigado pelo aprendizado. Renato Roseno é o nosso candidato do PSOL, lá de Fortaleza, também é um grande militante da causa antimanicomial, na verdade, de tudo que é direitos humanos, né, Crispim? Tudo que a gente precisa lá de... Porque eu tive uma história lá em Fortaleza, eu fui 10 anos do Núcleo de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, né? E também era o Renato Roseno, né? Era sempre o Renato Roseno que fazia esse trabalho aí incansável, e agora ele está como candidato a prefeito. E aqui em São Carlos a gente está com o Ronaldo Mota, também é o nosso candidato do PSOL a prefeito. Então, eu agradeço muitíssimo a todos vocês. É sempre um prazer, né, reencontrá-los e falar também sobre essa pauta. Para quem está nos assistindo, né, daqui a pouquinho vocês vão ver também a gente divulgando nas nossas mídias. No dia 8, a gente vai ter pela Setorial de Saúde uma live só sobre saúde mental, mas essa é um pouquinho diferente porque ela é focada no contexto de São Carlos. Então, essas questões, né, que a Julieta começou a puxar, deu aquele gostinho, aquela vontade de falar, mas a gente vai guardar essa vontade para o dia 8. Pois um beijo bem grande, pessoal, boa noite.